Graça no Senhor Jesus. Bom estarmos aqui novamente. Fiz uma cirurgia no ombro, nesse domingo agora. Estamos no processo de recuperação, mas Deus tem nos abençoado. Isso é bom. Queridos, vamos ler um texto de Mateus 3:2, que João Batista nos disse. Ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E produzi, depois no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é algo muito mais amplo que alguns pensam. Alguns pensam em arrependimento só dizendo, me perdoe, eu errei, falhei, pronto, e deixa para lá. João Batista está nos dizendo que arrependimento é acompanhado de frutos. Ou seja, o verdadeiro arrependimento terá uma demonstração através da frutificação na vida da pessoa. Como, por exemplo, ele disse à multidão lá no versículo 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, ele está falando que o fruto do verdadeiro arrependimento envolve generosidade. Ou seja, se você tem algo, se você tinha um coração duro, você amolece o coração e passa a abençoar a vida dos outros. Depois os publicanos perguntaram para ele, foram lá batizados, e depois ele diz assim, os publicanos, mestre, que havemos de fazer? Os publicanos cobravam impostos, e muitos deles cobravam além, ou seja, eles pecavam no enriquecimento ilícito. E aí João Batista disse para eles, não cobreis mais do que o estipulado, ou seja, mude. Se você estava cobrando mais, se você verdadeiramente se arrependeu, agora cobre só o que é justo. Faça o que é justo. Outro princípio ligado ao arrependimento. O arrependimento nos leva a ter frutos de justiça. Se antes eu fui injusto com alguém, eu vou passar a ser justo. E depois os soldados também fizeram uma pergunta para eles. E nós, o que faremos? Aí João Batista respondeu, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Os soldados muitas vezes, pelos seus superiores, eram colocados em posições de ter que mentir. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando Jesus morreu e ele ressuscitou, e os soldados foram lá e contaram que Jesus havia ressuscitado, e eles então foram subornados e aceitaram o suborno, dizendo que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Então, eles acabavam sendo envolvidos em subornos para dizer aquilo que não aconteceu, para mentir. Então, o verdadeiro arrependimento, ele passa por isso. Se você mentia, você não mente mais. Acabou isso na sua vida. E ele fala também do contentamento. Contentai-vos com vosso soldo. Um dos grandes problemas da nossa vida é falta de contentamento. Às vezes nós não nos contentamos com a família que nós temos, nós não nos contentamos com a roupa que nós temos, nós não contentamos com o carro que nós temos, nós não contentamos com os estudos que temos. Então, muitas vezes as pessoas vivem fora do contentamento. O meu salário é muito ruim, e só reclamando. Quando nós não estamos contentes com aquilo que nós temos, nós passamos a reclamar. É aí que nós pecamos. Então, João Batista está falando, se você era um reclamador, daqui por diante você não o será. Ou seja, arrependimento fala de mudança de vida, de deixar de fazer aquilo que você fazia de errado e não mais fazer. E fazer o que é bom, por exemplo, sendo justo. Por exemplo, não reclamando. Então, ir contentando. Tudo isso que Deus pede de nós, na realidade é para o nosso bem-estar. Quando você está com contentamento, você está contente com aquilo que tem. E aí não sofre, não fica irritado, não fica chateado, não fica magoado. Então, Deus, quando fala de arrependimento, ele fala de um arrependimento para benefício nosso. E quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos cobre e nos lava de todos os pecados. Ou seja, o passado passou.
Nós não temos mais que olhar para o passado, para os nossos erros. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Eis que tudo se fez novo na vida dessa pessoa. Então você não tem que carregar mais fardos do seu passado, dos seus erros. E a palavra do Senhor também nos fala exatamente que o Senhor perdoou, está perdoado. Perdoado não significa que Deus vai cobrar o seu passado. O seu passado passou, acabou, se dissolveu o passado de pecado diante de Deus. E é isso que tem que acontecer. O passado também dos outros que nos ofenderam, que ficou no nosso passado, também tem que ser eliminado. Se todas as vezes que você vê uma pessoa, você lembra do erro dela, você não o perdoou. Perdoar envolve deixar, esquecer e dizer que aquilo não mais existe. Porque nenhum novo relacionamento começará com outra pessoa se você guarda mágoas dele. Se você perdoou, as mágoas também têm que findar na sua vida. E é isso que Deus faz. Deus nos perdoa completamente. Agora, se você está perdoado, mude a sua vida. Tenha frutos de arrependimento no seu viver. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e viva com os frutos do arrependimento. Em nome de Jesus, amém.